Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Essa semana nós veremos a Parashat Todot. E nela, lá no capítulo 26, é um versículo que chama a atenção de todos os estudiosos dos textos bíblicos, que vai resumir toda a vida do nosso pai Abraão em apenas um versículo. Lá no versículo 5, que diz o seguinte: Ekev asher shama Avraham bakoli, vashmor mitmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Ou seja, Abraão ouviu a voz de Deus, observou todos os preceitos, as leis e a Torá de Deus. A pergunta que fica é: como seria possível Abraão, nosso pai, ter vivenciado, colocado em prática toda a Torá antes mesmo dela ter sido dada lá no Monte Sinai? Na paraxá anterior, Deus enviou seu servo Eliezer para encontrar uma esposa para seu filho Isaac. E ele diz o seguinte a Eliezer: que essa esposa não seja das filhas dos cananeus. Ou seja, Canaã é a terra de Abraão, nosso pai, onde toda a sua família também vive. Lá no Mishnah Pirkei Avot, vai dizer o seguinte: Asara Nisionot Nassav Avraham Avinu Ve'amad Bechulam. Ou seja, Abraão foi colocado à prova por 10 vezes e em todas essas vezes ele se sobrepôs por todas essas provas. Se nós procurarmos lá nos Pirkei de Rabi Eliezer, o Navot de Rabi Natan, por exemplo, eles vão descrever todas essas vezes em que Abraão foi colocado à prova. Por exemplo, nós vamos ver o preceito que foi dado para ele se circuncidar na guerra contra os 4 reis, quando Sara, nossa mãe, foi tomada e levada à casa de Faraó, quando Agar e Ismael foram para o deserto, que eles foram dispensados, lá na aliança entre Deus e Abraão, lá no sacrifício de Isaac, e também lá no começo do capítulo 12, que Deus vai dizer a Abraão: saia da casa de seu pai, da sua terra, da casa de sua parentela. Porque, como nós vimos, Terah, ele fabricava estátuas de falsos deuses e as vendia. E o povo de Canaã, todo ele, era um povo idólatra. O que Abraão está querendo aqui nesse envio para essa esposa de Isaac? Está querendo o quê? Que Abraão não seja introduzido a essa cultura idólatra, que é a cultura canaanita. Ele está querendo o quê? Que Isaac vivencie, ouça a voz do Senhor como ele ouviu e observe todos os preceitos, as leis e toda a Torá de Deus como ele observou e colocou em prática. E que Isaac ensine também os filhos e os filhos de seus filhos a ouvir a voz do Senhor e observar tudo que Deus disser a eles. Aqui nós já aprendemos por que ele não queria uma mulher para seu filho dentre as filhas dos cananeus. E vendo tudo isso, nossos sábios do Talmud, lá no Talmud Bavli, tratado Yomá, vai dizer o seguinte: Amar Rav, Kayam Avram Avinu, Kol Torá Kula, Asher Shenemar, Ekev Sheshama Avraham Bekoli. Ou seja, Abraão ele observou e colocou em prática toda a Torá de Deus e vivenciou e ensinou a seus filhos como fazer a mesma coisa. Nós sabemos que a Torá de Moisés, nela contém 613 mandamentos. Nela há mandamentos direcionados apenas às mulheres, há mandamentos direcionados apenas aos sacerdotes e aos levitas, quando na liturgia do templo. Tirando esses preceitos direcionados às mulheres e aos sacerdotes, aos levitas na liturgia do templo, todos os outros mandamentos que são cabíveis a Abraão colocar em prática, ele vivenciou, observou e ensinou a seus filhos como fazer, ouvindo a voz de Deus e transmitindo aos seus filhos e aos filhos de seus filhos tudo o que Deus ensinou. Quero agradecer a todos por estarem aqui presentes, desejar uma ótima semana, dizer que estou esperando a todos para os nossos próximos encontros. Ótima semana, shalom e até o próximo.